Olá, muito bom dia para você que acompanha o portal SP Rio Mais, tudo bem? Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023 e a gente dá início a mais uma edição do podcast Toque Mais, podcast produzido pelo portal SP Rio Mais, onde a gente conversa sobre assuntos diversos relacionados ao Vale do Paraíba. E hoje o nosso tema é gestão de condomínios. Vamos falar aqui sobre a importância da participação ativa dos moradores nos condomínios. E para participar dessa entrevista, a gente recebe aqui, hoje nos nossos estúdios, Marcos Roberto Veloso. Ele que é especialista em assessoria jurídica para condomínios e é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Jacareí. Para participar dessa entrevista comigo, aqui ao meu lado, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Veloso. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Muito bem, já agradeço a quem está conectado conosco na rádio online, no YouTube e no Facebook. Já convido você a acessar o nosso site spriomais.com.br e acompanhar os principais destaques da região. Muito bem, dito isso, Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria contextualizar. A gente está em fevereiro. E no começo dos anos tem uma lei, né, que diz que os síndicos precisam realizar uma assembleia nos condomínios para prestar as contas, né, para os moradores, enfim. Para a gente começar aqui essa nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é abordado nessa reunião inicial, né, uma reunião que precisa obrigatoriamente ser feita nos primeiros 3 meses do ano. É isso mesmo, Marcos? Bom, é isso. Todo início de ano, primeiro trimestre, dependendo de cada condomínio, existem alguns condomínios que colocam isso para o primeiro quadrimestre, mas quase na totalidade é no primeiro trimestre. Eles chamam os condôminos para que se reúnam, né, dentro dos condomínios, para que lá o síndico, a síndica, tenha a possibilidade de fazer a prestação de contas daquele ano que se passou e apresente, faça uma previsão orçamentária para o exercício seguinte. Ele submete isso para todos os condôminos e os condôminos votam aprovando ou não, né, aquela prestação de contas. É de suma importância essa reunião que é feita uma vez por ano, uma Assembleia Geral Ordinária. Veloso, com a sua experiência, queria saber, essa prestação de contas é uma coisa tranquila ou é uma coisa que dá muito debate entre os moradores? Bom, a gente já pôde presenciar todo tipo de situação, né? Todo tipo de embate dentro de assembleias assim ordinárias. Por quê? Porque às vezes você tem grupos políticos dentro do condomínio, o síndico, a síndica vem fazer a prestação de contas e alguns condôminos exercem o direito de voto rejeitando as contas. Só que para você rejeitar as contas, você tem que dar um motivo, né? Para que até o síndico, a síndica, possa fazer a sua defesa, exercer o direito da sua defesa na rejeição. E existe muito embate, existe muito conflito quando acontece isso, porque muitas vezes a perseguição, às vezes, na pessoa do síndico, da síndica, faz com que a pessoa rejeite a conta, né, aquela prestação de contas sem justificativa. E através disso surge um embate muito grande. E como fazer para a coisa fluir melhor e não ter esse confronto tão violento às vezes? Quer dizer, como que a gente, o condomínio resolve esse problema? Quer dizer... Eu sempre falo, eu sempre oriento os síndicos, quando vão levar uma assembleia adiante, a ser o mais técnico possível. Se eles têm um problema construtivo, leva o engenheiro para falar a respeito do problema construtivo. Se eles têm um problema financeiro, leva um auditor para falar de um problema financeiro. Quanto mais técnica é a apresentação, menos contestação você tem por parte dos condôminos. Então, quando você vai fazer a prestação de contas lá no primeiro trimestre, o que você necessita? Você necessita que a administradora do condomínio acompanhe você, faça lá a apresentação por PowerPoint, mostre as contas. Por exemplo, uma obra, né? Justamente. Se você levar o engenheiro. Justamente, perfeito. Então, quanto mais técnico você levar um profissional para explicar referente
aquele tipo de problema que está sendo levado para a massa condominial, melhor. Então, quando você vai fazer a prestação de contas, se você leva a administradora para fazer a apresentação para você e pontualmente cada condomínio que tem alguma dúvida possa estar suscitando uma pergunta, fazendo uma pergunta para que você pontualmente responda. Essa questão que o Zé falou é muito legal, porque a gente está falando aqui sobre a importância da participação dos moradores nessas assembleias, né? Eu quero justamente te perguntar o que os síndicos podem fazer para estimular o bom convívio, né? De repente, separar ali as regras de convivência para a assembleia, porque todo mundo quer falar. Tem pessoas que não gostam de falar tanto, mas tem pessoas que gostam de falar muito, né? E muitas vezes entra esse choque de opiniões. É responsabilidade do síndico ouvir a todos e estabelecer essas regras de convivência? As regras que você tem dentro de uma assembleia que vai ser realizada, que possa ter qualquer tipo de confronto, embate, essas regras são feitas lá pelo presidente que é eleito. Então, qualquer condômino que esteja lá faz a eleição e ele se candidate a presidente. Sendo eleito presidente, ele vai impor as regras que vão estar sendo dirimidas ali naquela assembleia. O direito de voz, ele tem que ser garantido a todos os condôminos. A todos os condôminos, sem exceção. É lógico que dentro de uma razoabilidade, porque senão a gente entra, eu já tive uma assembleia assim... Mas tem que estar com o pagamento em dia, não é isso? Tem que estar com o pagamento em dia, até porque o inadimplente não tem direito a voto. Ele pode até estar presente no local, mas ele não tem direito a voto. Mas eu já participei de uma assembleia que durou 5 horas. Então, quer dizer, é uma exaustão para todos exaustivo para todos os presentes. Então, geralmente dizer, é à noite, né? E daí começa às 8 da noite e não acaba mais, não é isso? Já tive assembleias que você faz em condomínios, loteamentos fechados de veraneio, que pessoas vêm de outras cidades para poder passar o final de semana e não você realiza uma assembleia dessa de dia. Então você vai de manhã, às vezes eu já entrei em assembleia 9 horas da manhã, dentro de um loteamento fechado, na beira da represa, e a gente sai meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. Tá? Então, quer dizer, depende muito de quem controla a assembleia, o presidente, mas o direito de voz tem que ser dado a todos os moradores que levantarem para poder fazer um questionamento, uma pergunta, uma sugestão. Mas a decisão final acaba sendo do síndico, né? A gente até estava conversando aqui agora há pouco que é um ambiente democrático, claro, né? De ouvir a todos, mas a decisão final acaba sendo do síndico e porque ele foi eleito para isso, né? E ele tem essa função justamente de organizar e gerenciar todos os processos, né? E tem a responsabilidade penal também. Perfeito, porque quando ele é eleito, a carga de responsabilidades é muito grande, né? Então, você tem responsabilidades na esfera civil, na esfera penal, na esfera trabalhista, ambiental, tributária, previdenciária. Então, perceba que é uma gama de responsabilidades que estão recaindo sobre a pessoa que ela está praticando os atos pela coletividade e, ao mesmo tempo, ela tem uma responsabilidade muito grande no trato e na gestão daquele condomínio, porque ela acaba respondendo. Conforme o Zé falou, o Código Penal, o Código Civil tem um artigo específico elencando as responsabilidades e se, porventura, deslizar em algumas dessas responsabilidades que estão lá prescritas, ele acaba respondendo, né? Qualquer condômino que perceba, né, uma desconformidade nos atos de gestão do síndico, da síndica, ele pode buscar o judiciário e tentar, né, denunciar essa situação e o síndico acaba respondendo. Por isso a importância de ele estar amparado por profissionais da área, sempre por uma administradora muito competente, por uma assessoria jurídica e por aí vai. Veloso, a gente vê, né, que há uma tendência dos síndicos profissionais, né? Não é tendência, quer dizer, abriu-se já algumas décadas, né? Tem uns 20 anos que tem essa tendência do síndico profissional, quer dizer, mesmo de fora, e às vezes se paga para alguém do próprio condomínio fazer o papel de síndico remunerado. Como é a questão jurídica envolvendo esse personagem que não é um morador? Existem algumas... Você tem uma regra que seria a Constituição... Como a gente tem a Constituição fora para a sociedade, para que nós tenhamos
regras a serem cumpridas, direitos e obrigações, dentro do condomínio, das associações, nós temos os regimentos internos e as convenções e estatutos. Então, determinada convenção, ela prevê que lá pode existir a figura do síndico, da síndica profissional. Então, o condomínio pode, na vacância de ter alguém, um condômino orgânico, na candidatura, que muitas vezes acontece isso, tá? Muitas vezes acontece de você estar levando uma assembleia para a eleição de síndico que não tem ninguém. Quer ser. Justamente, ninguém quer. Então, quer dizer, pode ficar o condomínio vacante, acéfalo? Não pode. Ele tem que ter a figura de um gestor, de uma gestora. Necessita, isso é obrigado. O condomínio não pode existir, ele não existe sem a figura de um gestor, de uma gestora. Então, o que ocorre? Muitas convenções abrem a possibilidade de você buscar no mercado, não é uma profissão ainda regulamentada, né? Mas ela tem projeto de lei, já tiveram projetos de lei tentando e já propiciando um início de estudo para a regulamentação dessa profissão, mas existem condomínios que buscam no mercado essa figura do síndico profissional, da síndica profissional, que são pessoas que se especializaram na área, foram buscar curso, formação, tiveram, né, a visão de profissionalizar a sindicância e aí vão e estão no mercado aí, estão entrando nos condomínios. A queixa que se tem é que esse profissional, não morando no prédio, ele está um pouco distante da realidade do prédio, né? Ele não sabe que tem um cão que late à meia-noite no vizinho. Entendeu? Ele tem... ele não sabe que tem uma goteira lá na área da churrascaria, por exemplo. Churrasqueira. Ele não está todo dia lá. Ele não está todo dia Existe lá. essa limitação, Zé. Né? Existe. Então, quer dizer, o orgânico que está ali, o condômino vai lá e puxa a orelha dele no elevador, né? Geralmente é no elevador ou no portão na hora que ele está saindo para trabalhar. Sim. Não é isso? Sim. Tem alguns procedimentos que eles fazem, os síndicos, as síndicas profissionais, para mitigar essa situação, porque é um limitador. Não é a mesma coisa de ele estar residindo, ele ter a propriedade dele lá, ele estar morando dentro do condomínio. Mas ele pode marcar, e ele faz isso, tem muitos síndicos e síndicas que fazem isso, eles colocam um dia específico que eles vão estar à disposição para... Horários, né? Justamente. Horário de funcionamento. Justamente, eles colocam lá os horários de funcionamento, onde eles vão... Muito bem colocado por vocês, eles colocam lá os horários de funcionamento que eles vão estar disponíveis para ouvir as demandas de todos os condôminos e todas as condôminas. Então, eles especificam determinadas regras no tocante à forma como eles vão fazer a gestão, para uma adequação ao condomínio. E dessa forma, se ele tiver uma equipe boa, um zelador, né, uma equipe proativa, que acaba trazendo essas demandas de forma mais fácil para ele, aí ele equaciona e resolve, dá a resolução para o problema de forma mais imediata. Acho que a gente pode fazer umas questões assim, do dia a dia de práticas, condomínio, né? Alguns exemplos assim, práticos. O síndico não paga condomínio? Depende, ele pode ter uma remuneração, um exemplo, o síndico orgânico, ele pode ter lá decidido em assembleia ou até mesmo já preconizado na convenção, né, as regras no tocante a isso. Ele vai ter uma remuneração, então uma remuneração decidida em assembleia, ou ele vai ter a isenção da taxa condominial. Aí ele fica com a isenção da taxa condominial. É comum isso. É comum isso, Zé. É comum. Até porque eu acho que você assumir um cargo de tamanha responsabilidade, sem você ter qualquer tipo de retorno, pelo contrário, você é cobrado de forma, né, forte, rotineira, e você ter tanta responsabilidade, que você, como eu disse anteriormente, você responde muitas esferas de responsabilidade jurídica, né? Você tá ali exposto a muitas responsabilidades. Eu acho nada mais natural do que tenha um tipo de incentivo, seja no tocante a uma isenção de taxa condominial ou mesmo a remuneração. E os moradores podem pedir a troca de um síndico se não está satisfeito? Se eles não estão satisfeitos? Ótima pergunta. Os condôminos, eles têm lá, existe também uma previsão já legal para isso,
né? Os condôminos, eles não gostam do síndico, e aí eles acham que o síndico, um exemplo, ele torce, foi até dito uma brincadeira nesse torce sentido. Ele torce para um time X que não é um time tão popular, e a maioria dos condôminos torcem para o time popular. Ou até mesmo orientação política, de repente também, tá no meio ali, né? A gente tem hoje em dia uma polarização no país enorme, onde você tem esse conflito, tá lá, o condomínio, ele acaba reproduzindo como se fosse uma pequena célula da sociedade. Pode ali, pôr né? a bandeira do Brasil na sacada? Isso daí foi uma questão muito polêmica, né? Isso daí foi uma questão muito polêmica, o nosso entendimento lá é de que poderia, tá? Existe uma lei específica no tocante à bandeira, né? O símbolo nacional, a bandeira, então sim. Mas sobre a troca do síndico, a Assembleia pode solicitar. Vamos lá. O síndico, ele pode ser trocado, né? Desde que você tenha um motivo razoável, plausível para que possa fazer isso. Você não pode pura e simplesmente só porque ele torce para determinado time A, ou que ele tenha uma ideologia A, né, a respeito de política, e que você tem outro, um grupo de moradores tem outro, e pedir a troca do síndico. Não, é um cargo eletivo, ele é submetido ao voto, então não é tão, não pode ser destituído assim, né, de forma tão sem motivo, né? Tem que ter um motivo. Se subfaturou o novo piso do hall. Isso já é um motivo mais do que importante para você poder chegar, e aí os condôminos podem fazer um abaixo-assinado, ter um quarto de condôminos, requisitarem uma assembleia, e nessa assembleia eles deliberarem e falarem a respeito de uma determinada irregularidade, como o Zé acabou de exemplificar. O que a Assembleia não pode fazer, por exemplo, pedir a retirada de um morador do andar X que está fazendo muito barulho. Eles podem pedir a saída desse morador do prédio? A Assembleia, ela não tem, a Assembleia não tem o condão de conseguir isso, né? Ela não tem o poder de conseguir isso. Os atos que aquele morador praticar, e se ele praticar em desconformidade com as regras, aquilo sim, somado, pode levar a uma situação que ele acabe sendo obrigado a sair do condomínio. Mas a Assembleia em si, né? A Assembleia em si não tem esse poder. Os condôminos não podem deliberar em assembleia que determinado morador, a partir da decisão daquela assembleia, a ata ela vai ser levada a registro, e lá constante dentro da ata esteja lá previsto que aquele morador X vai ser expulso do condomínio. Não pode. Uma pessoa precisa falar, avisar que vai dar uma festa ou que vai fazer uma reforma que vai ser barulhenta? Excelente pergunta. Precisa. Existem determinadas situações dentro do condomínio que precisam ser previamente avisadas, né, para que você não acabe impactando nas outras pessoas, nos outros moradores. Você vai fazer uma reforma, se a reforma é de grande monta, você tem que avisar, você tem que apresentar uma RT para o síndico, para a síndica. É uma responsabilidade técnica daquela obra, né? Então, o engenheiro que está atestando que aquela obra está regular. Então, você precisa apresentar isso para o síndico, para a síndica, você precisa fazer com que as regras sejam cumpridas. E existem normas a serem cumpridas. Ele não pode pura e simplesmente entrar e fazer a reforma do jeito que ele quer. Festa também. Se ele vai fazer uma festa e ele vai receber 60 pessoas no apartamento que não comporta, ou o salão de festas do condomínio tem capacidade para 30 e ele tem 60 convidados, ele precisa apresentar essa lista antes. Por quê? Porque vai ser vedada a possibilidade do uso naquela forma como o condômino está querendo utilizar. Então, de forma antecipada, ele precisa estar noticiando o condomínio, sim. Tá? A gente está citando aqui alguns exemplos de condôminos participativos. Mas e os que não participam? Como estimular eles a participarem? Aqueles que são mais quietinhos, que ficam na maior parte do ano quieto, mas aí chega lá no final do ano e quer falar de uma coisa específica só. Reclama do aumento. Reclama só de uma coisa, mas passou o ano inteiro em silêncio. Isso não é tão recomendado, né? Como estimular eles a falarem mais durante o ano inteiro? Eu vou dar um exemplo para vocês prático de o quão importante é o comparecimento. Se você tiver num condomínio fechado ou num condomínio edilício, você tiver lá 100 unidades e comparecerem 3, o que eles decidirem em assembleia submete a todos os outros. Todos os outros condôminos não participantes
vão ter que seguir aquelas decisões que foram tomadas naquela assembleia por 3 pessoas. Então, quer dizer, a importância de participação é muito grande. É muito grande. Eu já tive assembleia onde 3 pessoas reunidas num final de ano, era Natal, próximo do Natal, ninguém queria participar, estava todo mundo viajando, só que eles impactaram eles decidiram uma situação que impactou o ano inteiro para o condomínio. E aí foi uma reclamação, demanda judicial, só que provou que o chamamento foi correto, o edital foi correto, as pessoas não foram porque simplesmente tinham outros afazeres, estavam preocupadas com outras coisas. Então eu acho que o apelo para se participar, para aquela pessoa que deixa de ir, é a importância das decisões que são tomadas. Se ela está bem clara lá no edital, quando ela é publicitada, dá a publicidade do edital, e aí o condomínio fala assim, ó, hoje eles vão discutir sobre um aumento de taxa, como o Zé falou. Né? Então, se a pessoa é preocupada com isso e ela falar assim, ó, eu quero saber, pô, acho que todo mundo está preocupado. Todo com mundo isso. está preocupado. Vai ser acima da inflação? Vai ser qual o percentual? Vai ser referente a quê? Dissídio de uma categoria que presta serviço dentro do condomínio? Ou porteiro. Porteiro, justamente, que é o que mais impacta, Zé, que é o custo maior de um condomínio. Então, ele precisa estar preocupado com isso, então a necessidade da pauta do edital bem esclarecido faz com que as pessoas se preocupem em participar. Ele tem que estar claro os motivos, uma obra emergencial ou uma obra voluptuária. Sorteio de garagem. É outra situação. É outra polêmica, né? Muito. Que dá confusão direto, né? Muito. Existe uma regra para isso? Quer dizer, tem que haver o sorteio, pode ser uma vaga definitiva. Como é que funciona a questão da vaga da garagem? Tem alguns condomínios que definem isso na convenção. Então você vai lá, busca na convenção, você vai verificar lá na convenção a forma como vai proceder. Eu acho assim, a convenção que deixa essa situação aberta para votação ou sorteio, eu acho assim extremamente ruim. Eles colocam, tem condomínio que faz a cada 2 anos um novo sorteio. Então, às vezes você tem um critério de sorteio que faz com que a pessoa que tem uma vaga num bloco X e vai ser transferida para uma vaga distante, assim, 100 metros do bloco de entrada dele. É o sorteio, ele pode ter a vaga destinada mais próxima ou de forma mais longe possível da unidade dele, mas é o sorteio feito. Eu acho extremamente desfavorável essa forma. Na maioria das vezes, a unidade privativa, ela tem uma matrícula de propriedade. E essa matrícula de propriedade, ela está atrelada também, porque se você for ver a vaga de garagem, quando ela está feita e anexada junto à matrícula, ela faz parte do apartamento. Que então, é uma o construtor, ao vender o apartamento, já não vende a vaga? Vende. A vaga é sua. Então já é determinada no momento da compra, né? Justamente. Então não devia ter sorteio. Não, a matrícula, ela devia já estar previsto já na matrícula a unidade privativa atrelada a uma vaga de garagem específica. Quando você vai lá fazer a aquisição do imóvel, você vai até o cartório e lá você verifica na matrícula o número da tua unidade, você sabe que prédio é e você tem lá o número atrelado da vaga de garagem. Você sabe aonde você está comprando o seu apartamento e aonde está a sua vaga de garagem. Né? Tem algumas que tem home box, que daí tem lá para você colocar alguma coisa. Então, quer dizer, é o mais correto. Porque sempre tem a vaga que está mais estreita, que está na parede, não dá para você entrar direito. Sim. Então, a partir do momento que se define antes, a pessoa que já compra já sabe que a realidade dele é aquela. Agora, você está numa vaga coberta, perto ali da entrada, não vai tomar chuva. E depois, daqui a 2 anos, você vai para uma vaga lá no fundão.
fica complicado. Pois é você jogar sem saber as regras do jogo, né? Então, quer dizer, quando você tem as regras do jogo de forma antecipada, sabe o que você tem ou não tem, é muito melhor, né? Por isso que eu falo, eu desaconselho totalmente até o formato de negócio onde você tem essa modalidade de sorteio, que não tem como, é algo que acaba até, de certa forma, trazendo uma depreciação no valor agregado. Porque você sabe que você vai ter muita discussão, você não está adquirindo um formato de coisa onde você vai lá e sabe, ó, isso aqui é meu. Né? Não, a vaga vai estar sendo sorteada e pode acontecer essa situação que você falou. Já pensou, você vai num canto, e isso existe, a vaga ela tem um espaço, né, delimitado no chão, e ela deve seguir no espaço aéreo também. Essa área espacial deve ser no limite daquilo que está no chão. E tem caminhonetes, às vezes, que não cabem numa vaga dessa. E aí sai, ela sai do espaço, ela sai, né, nessa área espacial, ela sai. Tinha uma garagem que eu morei num edifício em São Paulo, em Moema, quando eu estudava, e que para eu sair do carro, eu tinha que sair do lado contrário, na outra porta. Isso acontece muito. Na minha porta eu não dava para abrir. São Paulo acontece muito. Eu tinha que pular o câmbio e ir para o outro lado sair. Né? Isso acontece muito, ou às vezes como o passageiro... eu não era o proprietário, então eu não tinha nenhum... Como que fica? Essa é uma questão, né? A pessoa que está alugando um apartamento, qual é o papel dela no condomínio? O que ela pode fazer? Ela representa o dono do apartamento ou não? Representa na medida que o dono acabar transferindo esse poder para ela, né? Quando ele outorga poderes, ele passa uma procuração. Um exemplo, eu sou o proprietário e tenho lá o meu apartamento e confio e sei que é uma pessoa correta, a pessoa que está exercendo, né, a posse lá, que está locando o imóvel, e eu quero que ele participe da vida do condomínio, nas decisões, porque ele vai me representar ali. Então eu outorgo poderes para que ele possa fazer isso e ele vai ter até poder de voto, de decisão. Eu acho isso correto e salutar. Isso tem que ser oficializado, então, ali com o condomínio. Tem que ser oficializado, tem que ser oficializado, até porque quando você participa da assembleia como não proprietário, mediante uma procuração, pode ser até uma pessoa de fora, não precisa ser uma pessoa que está exercendo lá a posse, né, mediante um contrato de locação, pode ser uma pessoa de fora, com uma procuração. Quando você participa da assembleia, todos os documentos são levados a registro, e para que ele possa ter o efetivo registro no cartório, as procurações das pessoas que estão com poderes outorgados, elas têm que estar lá constantes e têm que ser anexadas fisicamente. Existe também a Assembleia Virtual agora, mas daí é uma outra modalidade, tem que ser anexado fisicamente para ser enviado ao cartório. Tá? Muito bem, a gente passamos até dos 20 minutos de entrevista. Queria agradecer o Marcos Roberto Veloso aqui pela participação no nosso podcast. Eu que agradeço. Esclareceu diversas dúvidas aí, dúvidas práticas, né? Dicas práticas aí para os síndicos, para os condôminos também. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço, fico à disposição e foi um prazer conhecê-los e fico à disposição de vocês quando for preciso. Muito bem. Zé Guilherme, obrigado. Obrigado, Matheus. Até a próxima. Obrigado a quem nos acompanhou. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.